Aleluia. Soberano e amado Deus, é o Senhor, nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera prodígios, milagres e maravilhas. Aleluia. Soberano és o Senhor Deus. Glória, 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 aleluia, Senhor. Glória, 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 aleluia, Deus. Deus lindo, um Deus que faz, que pode, que opera teus milagres, teus prodígios e tuas maravilhas em nossas vidas. Por isso que nós temos sempre que agradecer ao Senhor, sempre agradecer por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem nos feito e por tudo que Ele ainda vai nos fazer. Nós só temos que agradecer a Deus. Agradecer por tudo, igreja. Sempre agradecer. Muitas das vezes nós só sabemos pedir, 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 pedir. E nunca agradece, né? A gente só pensa nos pedidos, só pensa nas necessidades, mas não procura falar, agradecer a Deus pelas coisas que alcançou, por as coisas que teve, né? A gente sempre procura só ali pedir, né? Só pedindo. Agora, quando a gente está passando por muitas necessidades, aí a gente procura se achegar mais a Deus, né? Mas nós vamos, né, caminhando e aprendendo a agradecer por tudo que passamos, não importa as dificuldades, as adversidades, as tribulações, agradecendo sempre ao Senhor por estarmos aqui. Porque se você passou por uma dificuldade ontem, hoje você está aqui. Então, ontem é passado, passou, ficou lá no mar do esquecimento, é passado, o nome disso é passado. A partir de faz 1 minuto que aconteceu aquela situação, é passado. Então, tem pessoas que não conseguem sair do passado, fica ali assolado, atolado naquele passado, com aquela ira, com aquela vingança, aquela sede, né? Não consegue. Então, não sai do lugar, está sempre ali. Está sempre ali, é que nem dengue. Água poçada é dengue. É água parada, não sai do lugar. É dengue, o nome disso é dengue. É um bichinho que dá doença e até mata. Então, é tudo isso que nós temos que ver. Nós temos que ser água, fontes de águas vivas. Fonte de águas vivas, e não água parada. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, deixar as coisas assim ruins para trás e andar à frente, à busca do alvo. Quem é o alvo? Jesus. Sabe? Buscar. A gente tem que buscar e não ficar ali paradinha, ali naquele lugar, ali se sentindo coitadinha, coitadinha, sabe? Não, nós temos que fazer, igreja. Nós temos que fazer. Então, vamos aqui, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agradecer por tudo que tem nos dado, tem nos feito e por tudo que ainda vai nos dar. Toma poderosamente em tuas mãos a nação, papai querido. Toma, Senhor, a nação. Toma o Brasil, Senhor. Toma, Senhor, todos os países, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem ouvidos fechados, tá, Senhor? Porque sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Porque os seus pés não estão atados, nem seus lábios selados, papai. Então o Senhor falará com a gente, sim, Pai. Falará com a gente em todas as nossas situações e necessidades, porque precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos, porque a Tua palavra é que salva e liberta, porque é a palavra da verdade. A mentira não salva e não liberta, mas a verdade sim, ela liberta. Então, nós temos que falar a verdade. É por isso que tem muita gente que quando eu abro a boca para falar as coisas, elas vêm tentar dizer que eu sou mentirosa. Eu não sou, não. Eu falo, e principalmente quando eu vejo, eu falo sim. Pode vir o exército, pode vir a marinha, pode vir o que for. Ah, Eli, você vai falar que eu não vou falar a verdade. Eu vi, eu falei, o que eu vi, eu falo. Então, a prova, não tem como provar a minha palavra contra a sua, mas eu vou falar, não vou mentir. Você está me entendendo? Não que eu não sou mentirosa, porque a partir do momento que você fala que você não é mentirosa, você já está pecando, já está mentindo. Não é verdade? Porque aquele que foi reto, que foi totalmente ali certo, tudo, é Deus, é Jesus. Então,
nós somos mentirosos, a gente inventa uma mentirinha dali, outra mentirinha dali. Agora, tem pessoas que fazem mentiras absurdas para destruir a vida dos outros. E aí acaba acontecendo o quê? Ela mesmo cai no próprio laço. Ela mesmo cai no próprio laço. Então, toda a cova que a pessoa prepara, para mim, para você, ela mesma vai cair nela. Toda a armadilha, todo laço e embaraço que a pessoa prepara, para mim, para você, ela mesma cairá neles. Gente, é a lei da gravidade, é o ir e vir. Lei da gravidade. Você joga, você recebe. Você semeia, você colhe. Então, por mais que você não regue a planta, a semente, ela vai brotar. Porque está dentro de você. E você joga para a pessoa aquilo que você tem. É o que você tem. Então, você dá o que tem. Todo mundo dá o que tem. Então, se você tem fúria, você vai jogar fúria. Se tem inveja, você vai jogar inveja. Porque coisinha absurda é a inveja. Se inveja fosse crime, queridinho, tinha muita gente aí que ia pegar cadeia perpétua. E com direito a pena de morte. Porque o povo invejoso, as pessoas têm inveja até da sua tristeza. Eu falo para vocês que em uma certa época, uma colega, ela chegou em mim e falou para mim, eu tenho tanta inveja de você que eu tenho inveja até da dificuldade que às vezes você passa. Eu olhei assim, eu falei, o quê? Falei, como é que é? Aí a minha mãe ainda era viva. Aí a minha mãe vivia ainda entre nós. Aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, fulana disse que tem tanta inveja de mim, que ela tem inveja até da dificuldade que eu estou passando. A minha mãe falou, põe ela para fora, tira ela daqui. Tira ela daqui. Esse tipo de pessoa é erva daninha. Quando não mata aleja, urutu cruzeiro. Quando não mata aleja, aquela cobra que tem a cruz na testa. Urutu cruzeiro, quando não mata aleja. Você está me entendendo? Então são tipos de pessoas que a gente tem que ver. Porque você vê, quando a pessoa te olha de canto e mede você, de cima e embaixo, corre. Corre, já começa a se policiar, já se reveste da armadura. Já chama a armadura de Deus para vestir. Já veste a armadura, porque pode contar que está vindo aí, é coisa ruim. Porque são pessoas invejosas. São pessoas que elas não têm aquilo que você tem, elas querem tirar de você porque elas não têm. Não porque ela quer para elas, é porque elas não têm, então elas têm que ter o prazer de tirar de você. Essa é a inveja. Não foi assim com Caim e Abel? Caim matou Abel por quê? Porque Abel tinha tudo de bom para dar para Deus. E ele não queria dar. E ele não tinha. Então, Deus ali amava Abel e via as coisas boas que Abel tinha no seu coração. Porém, Caim não tinha. Você está me entendendo? Então, Deus sabia quem era Caim, sabia. Ele sabia quem era Abel, sabia. É a mesma coisa. Ele sabe quem eu sou e quem é você. Não tem essa, ninguém dobra a Deus. Ninguém dobra a Deus, ninguém engana a Deus. Deus, ele conhece o nosso coração, é o único que entra nessa terra perigosa. É Deus. Chamado coração, porque dele provém o ódio, dele provém o amor, mas vem o ódio, a ira, a raiva, a vingança. Você está me entendendo? Então, a única coisa que pode acabar com tudo isso é o amor. Quando você tem amor naquilo que você faz, quando você tem amor naquilo que você produz. Então, quando você lança, você vai lançar amor. Porque aí você conseguiu matar a ira. Agora, quando você tem ira, você nunca vai ter o amor. Porque você não ama nem a si mesmo, dirá dar amor ao seu próximo. Não tem como. Porque para a gente dar alguma coisa a alguém, a gente primeiro tem que ter, tem que possuir para poder distribuir. Mas quando a gente não tem, fica difícil doar. Fica difícil doar, igreja. Então, nós vamos aqui agradecer ao Senhor com oração. Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que suas mãos não encontram encolhida, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, toma a nação nas tuas mãos, Senhor. Entra dentro, Pai, Filho e Espírito Santo, nos asilos, orfanatos,
casas de recuperações, Senhor, presídios masculino, feminino. Toma o setor da Cracolândia, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Entra, Pai, visitando as UPAs, UTIs, pronto-socorro, Senhor, psiquiatria, Senhor. Entra, Pai, Filho e Espírito Santo. Toma, Senhor, toda a repartição do câncer, Senhor. Entra, Pai, Filho e Espírito Santo. Entra, Pai, no setor da hemodiálise, Pai. Toma nas tuas mãos todas essas vidas, dai cura, dá libertação, dai, Senhor Deus, ali a providência, Senhor, para que possam ser libertados, para que possam ser curados, ó Deus, e salvos pela tua presença, pelo teu poder. Ó soberano és o Senhor Deus, aqui estamos diante de ti, apresento minha causa, minha família, minha casa, meu ministério, apresento, Senhor, das minhas necessidades. Toma meus amigos, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nas tuas mãos, os guarde, os proteja. Anda, Senhor Deus, e toma toda essa família do aparelho WhatsApp, todo este povo, Pai. Entra com mão poderosa. Toma também os meus inimigos, Senhor, porque são muitos, eu não posso contá-los, mas o Senhor pode. Então, toma cada um nas tuas mãos, papai querido, e me proteja do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E assim o Senhor protege todos aqueles que necessitam da tua proteção, que necessitam do teu poder. Então, toma, Senhor, poderosamente em tuas mãos as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que ele fará na minha e na tua vida, porque ele é Deus. Então eu cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Eita glória! Aleluia, Jesus lindo! Tu és Deus, tu é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã estar na tua presença. Obrigado, papai querido, porque sem ti o que seria de mim? Eu seria nada. Mas contigo eu sou tudo diante de ti, papai querido, porque é o Senhor que me sustenta, me ergue com mãos fortes, poderosa, me defende, me cuida de mim. Então é o que eu tenho que agradecer pelo poder, pela graça, porque sou filha da graça. Aqueles que são filhos da graça, nós só temos que agradecer a Deus, porque Ele é presente em todos os momentos das nossas vidas. Amém, igreja? Então, aqui, igreja, nós estaremos ali falando sobre o livro de Mateus, que é no Mateus 23, né? Aí depois vocês vão olhando, né? Abram as Bíblias para que vocês possam verificar a palavra e possam dar o entendimento à mesma. Então, aqui, quando nós viemos a falar de Mateus, nós viemos ali a trazer a lembrança dos tempos de Moisés, né? Que vem falando dos escribas, que vem falando de todos ali aqueles sacerdotes, e vem falando da hipocrisia, né? Então, Jesus, quando ele vem, porque são muitas coisas que nós temos que estar sempre ali atentos para poder verificar o que ouvimos, porque tem muita coisa que nós ouvimos e jogamos para o coração. Então, nós temos que tomar muito cuidado em ouvir, muito cuidado, né? Para aquilo que produz, nós temos que levar ao coração coisas que produzem coisas boas e não coisas más. É isso que nós temos que se policiar e sermos vigilantes. Amém? Então, aqui a palavra do Senhor, ela vem dizendo assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos:
dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem e observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatérios, e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, e o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E os que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém do trono e da boca do Senhor. É bem interessante quando o Senhor ele vem dizendo aqui, ele fala para os discípulos, né, dizendo que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. É o que mais tem. Nas cadeiras até hoje, tem escribas e tem fariseu, que são aqueles que entram no lugar ou está fora daquele lugar, assentado em qualquer lugar, e ali sempre estão fazendo o quê? Criticando, apontando as pessoas. Então é aquela, se você usa uma saia tal para você entrar dentro do ministério, aí tem um fariseu que vai lá e critica, aponta. Tem sempre um fariseu. Tem sempre um fariseu a criticar, a olhar, fala do seu brinco, do seu batom, do seu cabelo, do seu isso, do seu aquilo, está sempre apontando. É pessoas que estão sempre para trás, ela nunca chega lá na frente. Por quê? Porque o tempo que ela mais perde é cuidando da vida dos outros. Está sempre no mesmo lugar. A pessoa passa, avança, vai, conquista e ela está lá no mesmo lugar. Por quê? Porque está se preocupando com a vida alheia. Se preocupasse com a própria vida, talvez estaria mais em alto. Mas o porquê que está sempre ali naquele lugar, no mesmo lugar? São pessoas que não podem ver você a ter nada, são pessoas que procuram denegrir, são pessoas que procuram atingir, são pessoas que procuram destruir. Então, são pessoas que não têm nada, ela só tem aquilo que ela tem para oferecer. Então, ela oferece uma destruição na tua vida porque é o que ela tem. Ela oferece as coisas ali baixas do caráter que ela tem. Então, ela vem com aquele caráter decaído, baixo, para poder te derrubar. Mas como que ela vai te derrubar? É por isso que muitas situações eu passo e eu nem olho. Você sabe por quê? Porque eu sou o tipo da pessoa que eu não chuto o que já está no chão. Então eu passo por cima, eu pulo o que está no chão e passo. Não costumo chutar o que já está no chão. Então é dessa maneira, são pessoas assim. E quando ela vê você progredindo, prosperando, ela olha para você, então ela tem raiva, porque ela quer o quê? Que você alcance o lugar que ela está. Então, para você alcançar o lugar que ela está, você tem que voltar atrás. Porque ela não saiu do lugar, ela está lá ainda. Você avançou, eu avancei, mas ela continua lá. Então, quando a
pessoa te vê avançar. Então, esse é o fariseu. E o fariseu, ele não só está dentro dos ministérios, não. Os fariseus estão dentro de ministério, dentro das empresas, dentro dos setores que você frequenta, nos lugares. Os críticos estão à sua volta. O crítico é o seu colega, um colega que você tem, um vizinho, uma vizinha. Esses são os críticos, são pessoas que estão ali. Então, eles só são os seus apontes, eles estão só para te apontar. Mas o porquê que a pessoa faz isso? Por que a pessoa te critica, te aponta, procura te denegrir? É porque é o que ela tem para te oferecer. E quando ela vê você fazer a diferença, porque eu não vim e você não veio para ser diferente. Nós viemos para fazer a diferença. Então não podemos ser iguais. Você está me entendendo? Então, quando o Senhor ele vem falando dos escribas que estão ali, assentados, procuram todos os primeiros lugares, porque querem mostrar que eles são, que elas são. Você pode ver, tem gente que chega dentro do ministério até mais cedo para pegar a primeira cadeira, para ficar ali, para ser a primeira fileira. Você está me entendendo? E Jesus, ele foi o último, porque a vida nos ensina, não é a Bíblia, a vida nos ensina que o último lugar, você pode estar no último lugar, mas você será o primeiro. Você será o primeiro. Porque veja bem, se nós formos falar de Davi, os irmãos de Davi estavam todos em casa, sentados, se for um dia de hoje, assistindo televisão, olhando no celular, vendo as redes sociais. Os caras tudo robusto, forte, bom para trabalhar. Mas quem era que estava lá no campo? Davi. O resto, os robustos, estavam tudo em casa, olhando nas redes sociais, que é no dia de hoje. Você está me entendendo? Mas aí, quando ali chegou o profeta, ele foi na casa de Jessé, porque ele foi lá para buscar e ungir o escolhido que Deus havia mandado. E quando ele chega lá, só está os robustos. E Deus fala para ele, não é esse, não é esse, não é esse. Aí estava lá. Os caras estavam tudo lá, os primeiros. Mas quem era o último? Davi. Quem é o rei de Israel? O último da fila, Davi. Está me entendendo? Quando Deus tem propósito, igreja, Deus tem. Quando Deus tem ali assunto comigo e contigo, Ele põe na mesa. E ainda que Satanás vem para quebrar o pé da mesa, Deus te levanta com asas de águia. E quando aqueles quiserem te ver e te olhar, vai ter que entornar no pescoço para trás, para olhar para o alto e ainda vão precisar de binóculo. Sabe por quê, igreja? Porque a tua altura será vista só através de binóculo. E se tiver olhos espirituais, porque tu voará com asas de águia. A águia voa alto, igreja. Ela voa alto. É o único pássaro que tem ali a semelhança de voar, derretendo ali as nuvens, é a águia. Os outros não aguentam. Então é nessa altura que Deus levará você, levará a mim. E voarás com asas de águia. Então você vai ficar o quê? Preocupado com fariseus. Você vai ficar preocupado com os escribas, que ficam dando ali falsas profecias, que ficam falando coisas para si mesmo, que procuram colocar cargas pesadas aos seus ombros, e eles só querem ser vistos como se fossem ali os artistas dos altares, como se fossem os artistas dos holofotes. Eles querem os holofotes, mas a carga pesada ele joga para mim, ele joga para você. Você vai lá e faz, você vai lá e trabalha. Muitos aí eu vejo nos ministérios, que em alguns lugares eu vou, eu vejo ali os membros,
Mundo material. Mundo material. Então nós precisamos prestar bem atenção nisso. Que isso está afetando as pessoas. É um tal de pai daqui, pai dali. Aí teve até um dia, eu perguntei pro rapaz, né, me chamando. Eu falei, você é filho do pastor? Ele falou, não, é que a gente chama ele de pai. Eu falei, é? Eu falei, Aí eu falei, nossa. Né? Sabe? Gente, isso está fora de cogitação. A Bíblia está dizendo aqui. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia que está falando. Que só há um pai, só há um rabi, só há um mestre. É a Bíblia que está dizendo para mim. Então nós precisamos parar com isso daí. As pessoas estão ali equivocadas. E muita gente está dentro do ministério e vai para o inferno dentro do ministério. Porque o que adianta? Estão somente lá, mas estão vazios de Deus, só estão ali, só é volume. Estão vazios de Deus, só vai lá para buscar o que Deus tem para dar. Estão vazios, não estão preenchidos, são pessoas vazias, pessoas frias, pessoas que vivem sofrendo, vivem murmurando, vivem rastejando e nunca se levantam. E quando se levantam, faz o quê? Finge um acontecimento, como tem muita gente que vive uma vida de mentira. Não é só que pessoas crentes, não é crente católico, macumbeiro, feiticeiro, maconheiro, farinheiro, é toda a nação. Vive uma vida de mentira, dizendo que está tudo bem, está nada. Está passando ali uma prova e quer mostrar para os outros que é a família perfeita, que é a família que tem que ser especialidade para um e para outro. Nada. Eu sou uma pessoa que sou serva de Deus, sou uma líder dentro do ministério que a Deus me concedeu. Agora eu vou ficar, olha, meus filhos são uma bênção. São, porque a Bíblia diz que eles são bênção. Bendito é o fruto do meu ventre. Mas os meus filhos, um era maconheiro, usava uma farinha violenta. O outro está aqui, vive para lá e para cá. E vive também, usa droga, faz tratamento, mas não larga a maconha, não larga de vez em quando a farinha. Então, o que eu vou dizer? Eu tenho uma família abençoada. Tenho. Eles são abençoados, sim, porque a Bíblia está dizendo no livro de Deuteronômio que seriam bênçãos, que o fruto do meu ventre era bênção. Você está me entendendo? O fruto do meu ventre é bênção. Então, eles nasceram de mim. Eles não nasceram num piscar de olhos, não, como a feiticeira e nem de nenhum gênio. Eles nasceram do meu ventre, então é bênção. É bênção. Você está me entendendo? Então eu vou dizer, agora eu vou ficar vivendo uma vida mentirosa. Não, aonde eu vou, eu falo. Pastora, como é que você está? E seus filhos, como é que estão? Estão bem. Tem um que parou de fumar maconha, parou de usar farinha, agora parou de beber, está lá, está trabalhando, ficou internado. E o outro continua. Nossa, pastora, nós vamos orar. Pode orar, porque eu também já estou orando. Está me entendendo? A oração tem efeito? Tem. Mas a pessoa também tem que querer mudança, igreja. A pessoa tem que querer mudança. Porque Deus não invade privacidade, não. Ei, Jesus, ele diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ele não invade, ele não põe a porta no chão para entrar, não, igreja. Ele bate na porta. Se você entrar, se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo e comigo. Então é dessa maneira que o Senhor faz. Então nós temos que parar com isso, sabe? Aquela coisa, o Senhor é meu, pastor, você é meu mestre. Ele é o ensinador, o líder. Ele foi colocado ali por Deus para liderar um ministério. Ele é o anjo da igreja. Mestre, Rabi, Pai é Deus. Mestre é o Jesus Cristo. O maior mestre que já existiu e não tem outro. É ele.
Então, nós precisamos parar com isso. Tem muita gente idolatrando pastores, pastoras, estão aí se colocando diante de bezerros de ouro. E tem muitos pastores e muitas pastoras, missionários, missionárias, levitas aí, presbíteros que estão se colocando na posição de bezerros de ouro. São bezerros de ouro. E as pessoas estão idolatrando. As pessoas entram dentro do ministério e compram a benção. As pessoas estão vendendo bênção dentro dos ministérios. E a pessoa vai lá para comprar. A Bíblia nos ensina que de graça recebeste, que de graça dai. É o que a Bíblia nos ensina. Muita gente fala para mim, como que você sustenta esse ministério? É um ministério de sem teto, um ministério de cadeia, ministério de presídios, ministério de casas de recuperação, ministérios de comunidade. Como que você consegue sustentar esse ministério? Eu falo, sabe como? Quando eu coloco meu joelho no chão e quando eu olho para o alto, eita, que tem azeite na botija e farinha na panela, igreja. Porque é lá que eu recebo poder. É quando eu coloco o meu joelho no chão. Eu ando de joelho, igreja. Eu ando de joelho e Deus manda providência. Ele toca no coração de alguém. Ajuda a minha serva. Ajude a minha casa. É assim que ele faz. Você não precisa pedir. Deus não é pedinte. Já teve situações que eu passei, que eu fui falar. Eu peguei, gravei os áudios e comecei a distribuir no meu WhatsApp para algo que eu tinha que fazer. Aí Deus virou para mim e falou, Ilma, ei, eu sou o dono do ouro e da prata, Ilma. É para mim que tu tem que pedir. É para mim porque eu conheço o teu coração e conheço a tua posição. Olha, igreja, eu vou dizer a vocês. Aquilo que você precisa, Deus ele te dá na medida. Ele não te dá mais e nem menos. Eu já falei para vocês que teve uma situação aqui de uma pessoa que eu conheço desde pequeno. Ele e uma já tem muitos anos atrás. Eu creio que deve ter sido em 2009, 2008, por aí. Ele veio, queria ajudar para poder fazer a festa das crianças, que era o Natal, para comprar brinquedos. E ele veio e me deu uma quantia muito alta, na época, R$3.000. Olha só, eu falei para ele, não quero não. Ele falou, não, mas eu falei, não senhor, não quero, não vou pegar esse dinheiro. Eu falei, você sabe que esse dinheiro é de lágrima, de sofrimento, de muitas mães, eu mesmo sou uma. Ele não quero. Aí eu peguei para ele e falei, mas eu quero ajudar. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou orar e vou dizer a Deus, eu tenho que comprar mais alguns brinquedos para as crianças e eu tenho que fazer o orçamento, eu vou lá no Paris, na loja. O orçamento que eles quiserem, eu trago e guardo no altar, vou pôr no altar. Se for da provisão de Deus, o que eu tiver que gastar, pagar, você vai trazer no bolso para dar. Aí sim. Eu nunca vou me esquecer. O valor dos brinquedos foi R$538 na época dos brinquedos que faltavam. Em 2008 e 2009. Foi numa época dessa. 2010, essa época aí. Por R$538, eu tenho até hoje a nota no arquivo da igreja. Aí ele veio no outro dia. Quando ele chegou, ele mandou me chamar. Ele estava de carro lá na frente. Aí eu saí. Aí ele falou para mim, e aí? Foi lá ver os brinquedos? Eu falei, vou. Fui. Aí ele pegou e falou, quanto deu? Eu falei, pera aí que eu vou pegar o papel. Eu vim aqui no altar e peguei o papel. Eu peguei o papel, ele colocou a mão no bolso
bolso da igreja e me deu um dinheiro todo dobrado, aquele bolinho de dinheiro dobrado, aí ele me deu, aí ele pegou e falou, aí, tem 600 conto aí. Aí eu peguei e falei, o valor dos brinquedos foi R$538. Ele falou, o resto é do táxi. Tá? Então é dessa maneira que Deus trabalha, igreja. É dessa maneira que Deus faz. Porque se eu fosse outra pessoa, eu pegava dinheiro do crime, eu pegava dinheiro disso para poder sustentar a obra do Senhor. O Senhor não está nesse negócio. Muitos aqui no bairro, em muitos lugares aonde eu vou, em outras cidades, em outros municípios, eles próprios falam para mim, essa daí não pega, ela não pega, eu não pego mesmo. Eu não pego. Se eles mandam um carro para vir me buscar, eles podem até pagar o Uber, carro deles. Mas eu chamo o Uber para me pagar. Quando eles falam, não, a gente vai mandar o carro, a gente paga. Então tá. Você está me entendendo? Mas eu não pego. Não quero. Quero dinheiro, não. Você está me entendendo? Não. E outra, quando fica a sua vida? Não, se você tiver que me abençoar, é Deus que vai pôr no seu coração. Não tem essa, igreja. Como que você vai lá para ganhar a palavra de Deus? Você vai lá vender a palavra? Se a pessoa tiver que te abençoar, ela vai te abençoar. Se ela não tiver que te abençoar, deixa ela para lá, porque Deus te abençoa. Você trabalha para Deus, não é para homem. Eu trabalho para Deus, eu não trabalho para o homem. Eu trabalho para Deus. E Ele tem me sustentado, não me deixa faltar nada. Ele sustenta as obras das minhas mãos. Ele sustenta. O que Ele fala para mim, Ilma, tem que fazer tal coisa, eu vou e faço, eu falo, tá, Senhor. Eu não fico perguntando como é que eu vou fazer, como é não, eu falo, tudo bem. E Ele vai e eu pego e anoto tudo que tem que fazer que Ele manda. Aí daqui a pouco tem que entrar a providência. E Deus supre a necessidade. Então é isso, igreja. Nós temos que fazer o que manda o Senhor. Mas fazer não é para ficar sendo conhecido nas praças, para poder serem vistos, não. Nós temos que fazer por amor a Deus, por amor às almas, por amor às vidas. Eu não faço para me aparecer. Eu não quero nem saber. Eu quero fazer para a glória do Senhor. Porque quem aparece em mim é Ele. Mas aonde eu passo, até os taxistas, até carros aí por aí, eles buzinam e falam. Porque eles vêm falando, conversando comigo quando eu venho do mercado. E eu estou falando que eu estou escrevendo um livro. E aí esse rapaz, esse motorista, ele falou, ó, o primeiro exemplar é meu, eu vou cobrar. E toda vez que ele me vê no mercado, ele fala, e aí, como é que tá? Eu falei, estamos gravando essa missão. Então, você está me entendendo? Ele fala para mim, você é uma besta, ligar o livro, como que não vai ser? Porque eu vou estar pondo tudo. Você está me entendendo? Então, não tem esse negócio de ficar tampando o solzinho com peneira, não. Não tem esse negócio de ficar jogando lixinho debaixo do tapete, não. O negócio é as claras, é falar, é fazer. Você está me entendendo? Porque o título do livro é, sabe o quê? Da tirada das garras de Satanás e vindo para as mãos de Deus. Você está me entendendo? Eu fui tirada das garras de Satanás e vim para as mãos de Deus, porque Deus, com braço forte, me tirou da terra do monturo, da motuação de lixo, da lama, do esgoto. Mas Ele olhou ali naquele lamaçal, naquele esgoto, naquele brejo, e Ele viu que lá tinha pérola de grande preço. E Ele disse que essa pérola sou eu. Então, Satanás pode até tentar frustrar e tentar tirar o meu brilho, mas ele não vai tirar, sabe por quê? Porque quem me deu esse brilho, quem me deu essa luz, é Jesus. Então ele não vai tirar. Então faça o mesmo, igreja. Procure se manter debaixo da cobertura do Deus vivo, porque Ele é Deus. É Ele que vai fazer. É Ele que faz na sua vida. Então deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. E grandes coisas e maiores do que essas Ele fará. E não se preocupe com os holofotes. Porque se você tem a luz de Deus, ninguém pode apagar. Amém, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte.
Tenha um domingo abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, abra as suas mãos e vamos agradecer e receber a graça. E o amor, a comunhão, a consumação e a consagração do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que creem, digam amém. Beijo para vocês, igreja!